Fala Ionis, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Ninjago e hoje vai ser um pouquinho diferente, pois não iremos fazer uma review de episódio, e sim uma análise, né, um resumo dos quadrinhos do Garmadon, que é uma série de quadrinhos, né, que conta o que aconteceu com o personagem após a temporada 10. O roteirista responsável por essa saga, né, é o Trivo Wong. Ele é um quadrinista e ilustrador canadense. E essa saga do Garmadon possui 5 edições que foram lançadas de abril até outubro de 2022 e posteriormente relançadas em um encadernado em novembro do mesmo ano. Cada edição tem cerca de 30 páginas, né? E o encadernado, salvo engano, tem 138 páginas. Mas vamos lá. Como eu já falei, né? Essa história do Garmadon se passa após a temporada 10 e, consequentemente, antes da temporada 11. Então fica ali na meiuca, né? Entre a era da Wilfilm e a era da Wild Brain. Mas vamos lá. A história, né, começa com uma breve recapitulação da vida do Lord Garmadon, né? Sobre como o pai dele é o primeiro mestre Spinjitzu, sobre como ele é irmão do mestre Wu, como ele casou com a Misako, tiveram o Lloyd, como no passado ele foi picado pelo grande devorador e infectado, né? Como o Lloyd o purificou e como ele se tornou, né, um grande herói de Ninjago após se sacrificar, né, lá na temporada 4. Porém, esse sacrifício praticamente foi jogado fora por causa da Harumi e dos filhos de Garmadon, que o ressuscitaram na temporada 8, só que com a parte Oni dele, né? Então a parte malvada. Ele dominou Ninjago e tal, mas foi derrotado. E depois ele se aliou com os ninjas para impedir a invasão Oni, né? Então fica o questionamento: será que ainda existe bondade no coração do Lord Garmadon? Nem ele sabe, mas uma coisa é certa: o destino de Ninjago está completamente entrelaçado com o do Garmadon. E aí nós vemos que ele está em uma floresta, né? Ele escuta uma voz no meio da noite e, observando a área, ele percebe outro Garmadon ali. Esse outro Garmadon fica comentando sobre os fracassos dele. Os dois acabam lutando, né? O nosso Garmadon diz que ele é um conquistador, que ele é invencível, mas o outro Garmadon diz ser um inimigo que o Garmadon nunca poderá derrotar. E aí, né, o nosso Garmadon ele acorda e percebe que isso tudo foi só um sonho. Eis que vamos para o primeiro capítulo da história, a Vila das Duas Luas. Vemos que o Garmadon ele saiu em uma jornada, né? Ele cruzou vales, pontes, montanhas, riachos, florestas, até que decidiu acampar à beira de um lago na floresta Glimwillow. Ele tá lá comendo um peixe, né? Que ele assou. Quando ele escuta um rugido, ele vai investigar e descobre um urso atacando duas mulheres, uma mãe e uma filha. Ele pensa, né, que o urso pode dar uma comida melhor e começa a enfrentá-lo. Porém, os poderes do Garmadon estão falhando, não estão funcionando direito. Então ele sai no soco com o urso, que acaba recuando com medo, né? Então as mulheres que foram salvas por ele agradecem. A mãe se chama Seiko e a filha se chama Min. Elas são moradoras, né, habitantes de uma vila ali perto da floresta. E elas vieram colher algumas flores, mais especificamente lírios Glimwillow. E aí elas agradecem, né, o Lord Garmadon por tê-las salvo. Só que aí que tá, quando elas vão voltar para a vila, a Seiko, ela tá com a perna machucada. E ela até sugere, né, que o Garmadon carregue a cesta de lírios para ela. Ele fica: não, até parece que eu vou fazer isso. E elas: vamos, por favor, venha conosco até nossa vila e você será recebido como um herói. Podemos preparar um banquete em sua homenagem. O Garmadon fica feliz em ouvir isso, né, em ser bajulado, e decide carregar os lírios. Porém, quando eles estão voltando para a vila, a Seiko tá com a perna machucada, então ela fica meio que para trás, demorando. E, tipo, para evitar a fadiga, né, tipo, o Garmadon tá chateado, ele diz: não, quer saber? Vem cá. E ele começa a carregar a Seiko, né? Eles estão indo rumo à Vila das Duas Luas, enquanto estão sendo observados por uma silhueta, o outro Garmadon. Na Vila das Duas Luas, nós vemos dois cidadãos, né, mais idosos e tal, que são irmãos, o Kenzo e o Renzo.
eles estão supervisionando um carregamento de barris, né? E acabam constatando o fato de que eles estão com pouco chá das duas luas. E isso é ruim, porque no dia seguinte, um grupo chamado Corvos Vermelhos vão até a vila para coletar esses barris. E, bom, é perigoso, né, eles conseguirem fazer esse chá porque eles precisam dos lírios que só tem na floresta Glenwillow. E esse território é de uma ursa, né, chamada Kuma e dos filhotes dela. Então eles estão lá discutindo, né, o Kenzo e o Renzo. E aí o Garmadon volta, né, ele chega na vila junto com a Seiko e a Min. A Seiko é recebida, né, pela galera, ela toma uma xícara desse chá das duas luas e o Garmadon percebe que é um chá milagroso, porque a perna dela é totalmente curada. O Garmadon também, eles oferecem um pouco de chá para ele, ele bebe e percebe que os poderes dele estão revigorados, voltaram, tanto é que ele consegue destruir uma parede. A galera vendo essa demonstração de poder, deduz que ele é um Oni. E o Garmadon fica meio que dizendo, ó, tipo, se vocês fossem mais espertos, vocês poderiam vender esse chá e ganhar um dinheirinho, né? Só que aí que está. Mesmo que eles pensassem nisso, a vila precisa de muitos reparos, inclusive o muro que ele acabou de destruir, né? Mas esse é o menor dos problemas. Porque esse chá das duas luas, né, feita com os lírios Glenwillow, só pode ser colhido durante a lua cheia. Portanto, eles só conseguem produzir um barril por mês. E aí, né, um dos irmãos, não sei se foi o Kenzo ou se foi o Renzo, teve a brilhante ideia de mandar mais pessoas para a floresta para coletar esses lírios. E foi aí que as coisas começaram a desandar, a sair do controle. Porque os ursos são os protetores de Glenwillow, e principalmente a Kuma. O Garmadon diz, e por que vocês não usam esse chá para derrotar os ursos, então? E eles explicam que, na verdade, esse chá, quem bebe, não ganha poderes nem nada. O chá só faz você ser mais você mesmo. Por exemplo, se você é uma pessoa normal, uma pessoa comum, o chá só vai ter propriedades curativas. Ou seja, você tá com a perna machucada, que nem a Seiko, bebe uma xícara de chá, perna tá novinha em folha. Agora, se você é um ser poderoso, como um fantasma, um dragão, um Jin ou um Oni, né, que nem o próprio Garmadon, tem uma diferença, porque se um desses seres poderosos beber o chá, os seus poderes serão temporariamente amplificados em até 10 vezes. Pois é. E aí, um dos irmãos, muito esperto, propõe uma sugestão para o Garmadon. Ele cuida dos ursos, né? E em troca, eles darão todo o carregamento deles de chá das duas luas. O outro irmão questiona, né? E quanto aos corvos vermelhos, mas ele diz, ei, calma. Se a gente jogar nossas cartas direito, vão ser 2 coelhos numa cajadada só. E aí o Garmadon, ele virou um barril inteiro e basicamente ele quer usar esse poder, né? Esse boost do chá das duas luas para tomar Ninjago para ele. Porém, o Garmadon e o pessoal da vila estavam sendo observados por alguém. E esse alguém é ninguém mais, ninguém menos que a Ultraviolet. E aí, ela vai até um esconderijo, né? E revela ao novo chefe dela que o Garmadon retornou. E esse chefe se chama Lord Mogra. E o Mogra questiona, né, a lealdade da Ultraviolet, agora que o antigo mestre dela, né, o Lord Garmadon, retornou. Mas ela diz que a lealdade dele agora é a Mogra. E o próprio Mogra, né, diz, isso mesmo, os filhos de Garmadon já eram, mas os corvos vermelhos são eternos. Gente, e aí que acaba a primeira edição, né, o primeiro capítulo. Então, vamos logo falar o que acontece nos próximos, né? Capítulo 2, Kuma. Nós temos, né, um flashback após os eventos da Marcha Oni. O Garmadon, ele saiu do monastério, né, e ficou ali nas escadas. E o Mestre Wu vai conversar com ele, agradecer pela ajuda e tal. Ele, não, eu não ajudei porque eu queria não, foi só por interesse próprio, porque eu que vou conquistar Ninjago e não meia cambada de Oni não. Eu só estava protegendo os meus domínios. E ele, tá.
Ele pega o capacete do Garmadon, joga fora. Ele, por que isso? E o diz, tá bom, calma. Se o problema todo é você usar um chapéu, pode ficar com o meu. Você vai precisar para sua jornada. E o Garmadon, calma aí, Wu. Eu não vou para lugar nenhum com você. Ele, não. Tudo bem, eu não vou. Essa é uma jornada que você terá que fazer sozinho. Mas saiba que, independente do caminho que você escolher, você sempre será o meu irmão. E aí, né, o flashback acorda e nós vemos que o Garmadon tá cochilando na floresta Glenwillow junto com a Min e mais outros pivetes ali, né, que questionam se devem ou não acordar o Garmadon, porque eles têm medo de que ele os vaporize por acidente. Só que o Garmadon acorda e diz, se eu fosse vaporizar alguém, seria por vontade própria e não por um acidente, tá bom? Mas aí que está. Por que a Min está ali? O Kenzo e o Renzo, eles estão com medo, né? Da Seiko descobrir. Porque aí que tá. Ela é a habitante que melhor conhece Glenwillow. E a Seiko vai ficar furiosa. Na verdade, ela já fica furiosa, né? Quando ela descobre. Eles dizem, não, calma, calma. O Garmadon tá lá. Ele vai ficar de olho na Min e ele pode protegê-la, né? Ele pode nos proteger dos ursos. Só que aí que tá. A questão de alguém proteger a Vila das Duas Luas dos ursos já acontece, porque eles têm um acordo com os Corvos Vermelhos. Os Corvos os protegem em troca dos barris. Porém, do jeito que os Corvos estão tratando a situação, eles só estão extorquindo o pessoal da vila, porque eles não mexem um dedo para ajudar. Então, né, o Lord Mogra aparece na vila e eles dizem, não, tudo bem, o carregamento vai ficar pronto amanhã. Ele, não, relaxa, não é isso que eu vim, não. Eu soube que vocês têm um hóspede novo aqui, né? Um tal de Lord Garmadon. Ele, sim, ele saiu pra floresta e tal. Ele, tudo bem, eu vim aqui para deixar uma mensagem para ele. Então, né, o grupo que foi pra Glenwillow acaba encontrando com uma preguiça de ursos. Preguiça é o coletivo de ursos. Curiosidade, né? Bem bacana isso. Também pode ser chamado de matilha, só que matilha é mais usado para lobos. Então, preguiça de ursos. Eles estão lá num lago perto de uma caverna. E o Garmadon percebe que os ursos estão comendo os lírios, né? Ele questiona quem é Kuma ali, só que o grupo que foi com ele diz, nós não vimos exatamente a Kuma, porém nós sabemos que o seu rugido faz com que as árvores sacudam. Então, qual é a lógica do Garmadon? Ele começa a sair na porrada com todos os ursos que tem ali e pronto. Ele acaba vendo um ursão grande e diz, Kuma, você está aí. Ele pega um barril com ele pega um barril, é engolido pelo ursão e bebe lá. Porém, aí que está. Dentro da boca do urso, ele se encontra com o outro Garmadon. E ele diz, sai daqui, eu já entendi, você tá aqui para tentar roubar o meu poder e tal. Você é a causa deles estarem falhando. Ele, não, eu sou o seu poder. Eu sou o poder que o nega depois que sua alma foi dividida. E eu não estou aqui para tirar esse poder de você. Apenas para avisar que você não vai perceber o seu potencial verdadeiro a menos que se curve a mim. Obviamente, teimoso como sempre, nosso Garmadon recusa, né? Diz que nunca vai se curvar perante esse outro Garmadon. E aí ele ingeriu o barril, ele sai, né? Na forma Oni dele na boca do ursão. Nocauteia o urso e diz, patético. Porém, nessa hora, quem aparece é a Kuma de verdade. Ele pensou que aquele urso fosse Kuma. Na verdade, não. Kuma é uma ursa muito maior e ela fala. O Garmadon observa, né? Nota que ela é bem poderosa porque ele vai atacando e tal. E ela não demonstra muitas reações. Então, o Garmadon, para chamar sua atenção, decide queimar alguns lírios. Começa uma batalha, né? Então, ele consegue distrair a Kuma para soterrá-la pelos destroços da caverna e ela fica presa. Então, o problema foi resolvido. Só que aí o Garmadon cai exausto no chão. E a Min explica que é porque ele consumiu um barril inteiro de chá das Duas Luas muito rápido. E isso acabou drenando ele.
Ela até tenta ajudar, mas ele, não, 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 eu consigo andar sozinho, tá bom? Vamos voltar para sua vila e eu vou buscar a minha recompensa. Só que aí, enquanto isso, né, a Vila das Duas Luas está sendo incendiada pelo Lorde Mogra e os Corvos Vermelhos. Então, a edição acaba por aí e vamos para a terceira parte dessa saga. Capítulo 3, Pecados do Passado. Nós vemos, né, que o Garmadon e o grupo estão voltando para a vila. Eles meio que estão carregando o Garmadon como se fosse num tapete real, sabe? E cantando uma cantiga da vitória. Só que eles param quando percebem que a vila está sob chamas, né? Eles vão correndo até ali e o Kenzo ele acaba informando a mim que os Corvos Vermelhos estão ali, que começaram a incendiar a vila e tal. Ela tá procurando pela mãe. Só que ele diz, não, não, ela vai ficar bem, se esconde, vamos ficar quieto, vamos pra floresta. Só que a mim, ela diz que não. Ela vai correndo até em casa, né? Onde a Seiko está sendo abordada por alguns Corvos Vermelhos. Dentre eles está o Kilo. E aí, né? Ele vai meio que ensinar uma lição para ela e tal. Porque ela se recusa a entregar o chá, essas coisas. Então, a mim, ela tenta bater no Kilo. Que diz, vou usar você como um exemplo. Só que quem chega nessa hora é o Garmadon, né? E questiona por que a lealdade do Kilo mudou. E aí ele, tipo, é que você voltou mesmo, né? E tal. Bom, agora eu sou um Corvo Vermelho. O Garmadon não quer ouvir. Ele tá furioso. Ele joga o Kilo pra fora da casa. Ele começa a brigar com os Corvos Vermelhos, que são os antigos filhos de Garmadon, né? E ele pede pra Ultraviolet, ele grita com ela para que ela explique o que é que tá acontecendo ali. E ela diz que após os eventos, né, da temporada 9, ou seja, após Caçados, né, quando o Garmadon foi preso, eles até tentaram dar continuidade ao legado dele, cometendo crimes, roubando coisas aqui e ali, causando caos. Porém, sem uma liderança, eles se viam perdidos e sem propósito. Era só uma questão de tempo até que os ninjas prendessem todos eles em Cryptarium, né? Mas eles foram firmes e aguardaram o retorno do Garmadon. Ele até diz, eu tava culpado e tal. Só que aí eles viram, né, nas manchetes, tipo 6 meses depois, que o Garmadon se aliou aos ninjas para impedir o Zone. Então eles se sentiram traídos com isso. Eis então que alguém explodiu a cela em que eles estavam e os libertou. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lorde Mogra. E a partir daí eles se tornaram os Corvos Vermelhos. Inclusive esse Lorde Mogra, né? Ele tá com o capacete do Garmadon. Aquele mesmo capacete que o Wu tinha jogado fora, né? E aí, obviamente, os Corvos Vermelhos ficam num conflito, né, sobre a quem eles devem lealdade, se é ao Garmadon ou se é ao Mogra. E o próprio Mogra diz, Garmadon, eu tomei muitas coisas de você. Agora irei esmagá-los diante de todos. Então, o meu reinado começará. Então, né, nós temos uma batalha entre o Garmadon e o Mogra. Os habitantes da Vila das Duas Luas decidem evacuar o local, né? Porque afinal de contas eles percebem que só trocaram um monstro por outro e que independente de quem sair vitorioso, eles vão perder. A minha ainda pensa, não, mas o Garmadon nos salvou mais de uma vez e tal. Só que eles, não dá pra confiar nisso. E aí, né, o Garmadon ingere um barril de chá das Duas Luas, ativa o poder Oni dele, né, pra atacar o Mogra. Só que o Garmadon não é o único ser sobrenatural a usufruir desse chá, né? Então, o Mogra, ele tá meio como se fosse um colar de dente de alho. Só que, na verdade, não é dente de alho. São uns frasquinhos de chá das Duas Luas. Então, ele toma e começa a lutar contra o Garmadon. Ele diz, não, ninguém se equipara a mim. Ninguém está no meu nível. E o Mogra rebate dizendo, você tem razão, eu sou muito superior. E aí que tá. O Garmadon, ele começa a perder a luta, ele fica em desvantagem. Os habitantes já estão meio fora da vila, né? Só que a Min quer voltar. E a Seiko diz, não, ele não é um herói. Ela, mas ele nos salvou lá na vila, ele nos salvou dos ursos, ele te carregou quando você estava machucada, mãe. Olha, ele pode até ser um monstro, mas se o deixarmos para trás, não vamos ser melhores do que ele. Enquanto isso, né? A Min, ela foi sozinha mesmo, ela foi correndo de volta.
O Mogra, ele tá lá, dando uma surra no Garmadon e diz, ah, você não me reconhece? Ele, como assim? Quem é você? Ele, ah, Garmadon, eu sou os seus pecados do passado e eu voltei para assombrá-lo. E aí o Garmadon, peraí, essa voz? Não, você tá morto. Ele, ah, agora você se lembra, né? Queime. E aí ele dispara uma rajada flamejante no Garmadon. Fim do capítulo 3. Pois é, vamos para o quarto capítulo, a quarta edição, né? A Serpente no Jardim. Esse capítulo começa com o Garmadon recuperando a consciência e ele escuta o Lloyd falando, pai, você consegue me ouvir? E ele, peraí, depois de tudo, você não desistiu de mim, Lloyd. Só que aí, quem está ali com ele não é o Lloyd, e sim a mim. Ele tá meio que delirando, né? Enquanto isso, o Lord Mogra, ele tá tocando terror na Vila das Duas Luas com os habitantes que ainda não conseguiram fugir, né? Ele diz, devido à rebeldia dessa vila, eu declaro que aqui será o novo posto de operações dos Corvos Vermelhos. Claro, para garantir a segurança do chá, né? E eu vou rebatizar esse lugar. Sejam bem-vindos à nova Mograton. Ultraviolet, reporte. E aí, né, a Ultraviolet voltou da patrulha. Não tem nenhum sinal do Garmadon, ele provavelmente foi vaporizado mesmo. Só que o Mogra, ele não tá muito confiante disso. Porém, mesmo que o Garmadon esteja vivo, não há com que o Mogra se preocupar, né? Porque o Garmadon não pode usar os poderes sem o chá que está sob o controle deles, né? Só que sem perceber, a Seiko voltou para a vila e conseguiu roubar um pouquinho de chá que ela colocou num frasco. E aí, beleza. Ela volta para o acampamento, né, da galera. Ela informa o que está acontecendo na vila. Eles ficam preocupados, porém há coisas mais importantes a se preocupar, pelo menos a Seiko, né? Porque a filha dela está se arriscando para salvar o Garmadon, porque ela acha que aquele monstro é capaz de salvá-los, de protegê-los e de recuperar a vila. Mas o pior, a Seiko acha que a filha pode ter razão. Então nós vemos, né, que a Min, ela tá meio que carregando o Garmadon num cavalo, né? Enquanto isso ele ainda tá oscilando a consciência. E nós temos um flashback, dessa vez para a Guerra Serpentine. Ou seja, a época lá em que estava tendo um conflito entre o Serpentine e Ninjago, onde tivemos, né, a galera lá da Aliança Elemental. E descobrimos que o Lord Mogra, ele costumava ser um mestre elemental, ele fazia parte da Aliança. A gente não sabe muito bem qual era o elemento dele, porque obviamente não é fogo, né? É alguma coisa parecida, não sabemos, não tem nenhuma confirmação disso em canto nenhum. Mas aí que tá. A gente viu que alguns mestres elementais eram traidores. Por exemplo, o Krugs e o Acronix, eles traíram a galera depois da guerra, né? Nós vimos que um dos mestres elementais, eu acho que era do metal, não me recordo agora, também era traidor, só que ele estava sendo controlado por um Hypnobrai. Já o Mogra não, ele só era um traidor mesmo. E ele fala, né, ele tá lá lutando contra o jovem Garmadon, que diz, como você pôde, o Chen tá manipulando as serpentes e tal, ele tá meio que causando tudo isso, esse conflito. Ele, mas você é um hipócrita, né? Como é que você ganhou esse título de Lorde mesmo? Foi cortesia do Chen. Olha, por que você não faz um favor e se junta a nós? Ele, não, eu nunca trairia Ninjago, nunca mesmo. Ele, Garmadon, é assim? Pois então você vai pagar pela nobreza do seu irmão. E eles continuam lutando, né? E o Mogra dá mais uma chance do Garmadon se juntar a ele. Ele diz, junte-se a mim. Eu vi a escuridão crescendo em você. Eu sei que o grande devorador te picou. Vamos lá, juntos nós podemos acabar com essa guerra. Com o Wu, com o Chen. Vamos forjar o nosso destino e governar Ninjago. Ele até estende a mão pro Garmadon. E o Garmadon, em um momento de hesitação que ele deixa, né? Meio que o sangue do devorador falar mais alto, ele quase aceita a proposta do Mogra. Porém, nessa hora o Wu e a Aliança Elemental chegaram, né, para auxiliar o Garmadon, que estava lutando contra o Mogra, e eles capturam o inimigo, né?
E o Mogra, ele fica, aproveite, jovem Wu, enquanto pode. Eu vou me alegrar ao ver que a cobra no seu jardim se tornou uma serpente. O Wu fica confuso e o Garmadon diz, quem é que entende as palavras de um louco? Então, né, ao relembrar disso, o Garmadon no presente diz, caramba, eu sou a serpente no jardim. A Min fica toda confusa quanto a isso, né? Então, eles acabam sendo encontrados por uma patrulha de corvos vermelhos. O Garmadon tá sem forças para lutar e a Min, ela é só uma. Ela é só uma garotinha. Porém, eles são salvos pela Lan, pelo Shu e pelo Brony, que são um grupo, né, intitulados Comandantes da Vila das Duas Luas. E aí, eles conseguem afugentar os corvos vermelhos e levam o Garmadon e a Min de volta para o acampamento, né? Ela tenta convencer a mãe a dar o chá pro Garmadon, só que ela diz, não, eu não vou dar nossa única porção desse chá para ele. Mesmo que ele nos ajude, ele não é páreo pro Mogra. E ele tem um estoque ilimitado de chá. E a Min diz, eita, né? Sabe, eu nem pensei nisso. Então, todo mundo ali, né, no acampamento diz, então por que você tava querendo ajudar ele? Ela, porque ele tá machucado. Então, eles percebem que nesse medo que eles estavam tendo, eles acabaram desviando do principal princípio que eles têm ali, que é fazer a coisa certa, porque é o certo a se fazer. Então, eles dão, né, o chá pro Garmadon, que fica num estado de sonho. Ele acaba se deparando outra vez, né, com o outro Garmadon, e ele pede para que ele o deixe em paz. Só que esse outro Garmadon cria um monte de clones e diz, mas você não nos permite isso. Por que essa luta constante? E o Garmadon fica todo confuso, né? Então o outro Garmadon diz, olha, você não vai ter paz a menos que você volte ao início. Então ele o transporta até o fatídico dia onde o Garmadon foi picado pelo grande devorador, né? Nós vemos o jovem Garmadon indo buscar a espada do Wu, que caiu do lado de fora, e o Wu fica, não, Garmadon, volta, tem uma cobra aí. E ele, como se eu tivesse medo de uma cobrinha, né? E aí ele é picado, né? E o outro Garmadon questiona, é assim mesmo que você se lembra? Com o Wu te alertando? Ou é como você queria que tivesse acontecido? O nosso Garmadon fica, não importa, eu estava destinado a seguir o caminho da escuridão. E aí que o outro Garmadon chega no ponto que ele queria. Ele diz, sim, e você seguiu esse caminho da escuridão até o fim. Mas eu te faço uma pergunta, o que há além dele? Você vai achar outro caminho ou vai ficar remoendo isso para sempre? Então nós vemos, né, esse outro Garmadon sendo substituído por um Garmadon criança, um Garmadon mais novo, dizendo, o grande devorador ainda corrompe sua alma ou são suas próprias escolhas? Então somos deixados, né, com esses dois Garmadons. E o mais novo questiona por que o do futuro fica carregando ele. Continua, né, remoendo esse passado. E o nosso Garmadon explica que nem ele sabe o motivo disso. E aí que tá. O jovem Garmadon diz, esse é o primeiro passo para curar um coração dividido. E aí, o capítulo acaba com o Lord Garmadon acordando. E aí vamos para o último capítulo, né? A última edição dessa saga. Muito bacana, tô gostando. É curtinha, mas é bem legal. Onde vemos, né, que o Killua e alguns corvos vermelhos estão expulsando os ursos de Gleamwillow, né? Dizendo que hoje vai ser a floresta de Gleamwillow e no dia seguinte o resto de Ninjago. Nós vemos que o Lord Garmadon está encarando o próprio reflexo à beira de um rio, né? Os habitantes que fugiram da Vila das Duas Luas questionam se ele já vai embora. Ele diz que sim e que se eles vieram ali para pedir para ele ficar, para lutar por eles, é perda de tempo. Eles, não, só viemos devolver o seu chapéu. Pois, afinal de contas, né, está na hora de resolvermos nossos próprios problemas. E aí eles entregam o chapéu do Wu pro Garmadon, né, se despedem. E aí a Min, ela acaba voltando, dá um abraço no Garmadon e ele diz, para com isso, menina. Ela, olha, talvez você não possa evitar ser mal, mas você não precisa ser maligno. Quer saber? Se cuida. E venha nos visitar depois que nós resolvermos essa bagunça, tá bem? E aí, né, eles se separam, o Garmadon tá andando pela floresta, né, e acaba se deparando com aqueles ursos, inclusive aquele que ele lutou antes, né?
Ele nota que esses ursos estão feridos e acuados, com ferimentos recentes. É então que finalmente ele entende, porque esses ursos na verdade só estavam tentando defender o que era deles. E aí, beleza. Os fugitivos da Vila das Duas Luas estão montando, né, um plano para resgatar os outros. Basicamente, eles vão causar uma distração para os Corvos Vermelhos, enquanto vão explodir uma outra parede com dinamite e tirar a galera dali. Porém, quem aparece é o Garmadon montado em um urso, dizendo: não, eu tenho outra ideia para essa dinamite. E aí, corta a cena, nós vemos que os habitantes da Vila das Duas Luas e os ursos estão posicionando, né, as dinamites naqueles escombros da caverna onde a Kuma está soterrada, né? E aí a Min fica até provocando o Garmadon, dizendo: ah, você voltou para nos ajudar. Ele: não, eu voltei por vingança, meu orgulho acima de tudo. Ela: ah, não caio nessa, eu já te vi irritado antes, você não parece nem chateado. Ele: ah, mas eu tô sim e tal. Ele fica tentando argumentar, né? Então a explosão ocorre, Kuma é libertada, né? E ela fica se questionando por que humanos e ursos estão trabalhando juntos. Qual é o truque? E os habitantes dizem, né, que eles precisam se unir. Ela olha e diz: os humanos podem até estar falando a real, mas e esse Oni traiçoeiro aí? E o Garmadon fica: tá. Eu admito, a luta foi boa, você é uma ótima guerreira, embora eu tenha vencido, né? A Kuma fica irritada porque o Garmadon fica provocando ela o tempo todo. E ela vai atacar o Garmadon que tá perto da Min e da Seiko. E ele vai e as protege. Só que a Kuma para antes de finalizar o ataque, né? Porque o Garmadon não usou um escudo, não usou nada de fora para protegê-las. Ele usou o próprio corpo. Então a Kuma percebe que o Garmadon mudou, mas ainda tem escuridão dentro dele. E obviamente por causa disso ela não vai confiar na galera. O Garmadon diz: e você não deveria mesmo. Porém, aí que tá, né? A Min, ela conta a situação, ela pede desculpas pra Kuma por todo esse problema, né, entre eles e os ursos de Glen Willow. Ela fala da situação dos Corvos Vermelhos. E aí eles concordam em ajudar. Só que aí ainda tem o problema do Mogra, né? Só que o Garmadon diz: não, deixa ele comigo. E aí, beleza. O Kilo voltou, né? Ele informa pro Mogra que eles tomaram parte da floresta. O Mogra ordena que a Ultraviolet leve um carregamento de chá pro Serpentine como um presente, né? Porque ele tá pensando em usá-los como aliados para dominar Ninjago. Porém, nessa hora, o Garmadon do topo de uma colina chama o Mogra pra batalha. E começa mesmo a luta de Nova Mograton, da Vila das Duas Luas, né? Ursos e humanos contra os Corvos Vermelhos e tal. E aí, inclusive, eles conseguem afugentar alguns Corvos Vermelhos. O Kilo tá no meio, se não me engano. A Ultraviolet também foge. Só que aí, o Mogra, ele vai direto na Kuma. E o Garmadon diz: oh, não, sua luta é comigo. E ele vai e puxa, começa a bater lá no Kuma, solta rajada nele de destruição. E o Kuma: você não me conseguiu derrotar com chá, e agora eu tenho tudo. E o Garmadon: quer saber? Pode ficar com chá. Na verdade, beba ele todo. E ele vai tirando aqueles frascos do pescoço do Mogra e botando pra ele beber, né? Porque a gente viu o que é que a Min falou pro Garmadon. Quando ele tomava muito de uma vez, ele ficava exausto depois. Ele ficava drenado, né? E é justamente isso que o Garmadon tá fazendo. Ele vai e entope o Mogra de chá das Duas Luas. Tanto é que o Mogra começa a sentir o corpo dele queimando. E o Garmadon até provoca: se você não aguenta o poder, nem devia ter pedido por ele. E aí o Mogra meio que vai criar uma bola, uma rajada imensa para vaporizar. E ele diz: se for preciso acabar com você, eu levo essa vila inteira comigo, Garmadon. E nesse momento, nós vemos, né, um questionamento do jovem Garmadon para se... Ou melhor, o Garmadon escuta a voz do jovem eu, né, do jovem Garmadon, dizendo: Garmadon, por que você está aqui? Pelo que você luta? O que você quer? E nesse momento, o Garmadon vai tendo flashes dos habitantes da Vila das Duas Luas, dos ursos e do Lloyd. Então, ele grita a plenos pulmões que o que ele quer é redenção. Então, sem chá nem nada, ele consegue
invocar a forma Oni dele e manda uma rajada de destruição em direção ao Mogra. E aí que tá, o Mogra some. Aparentemente ele foi desintegrado. Todos os outros procuraram, não tem nenhum sinal do Mogra. E os corvos vermelhos remanescentes, né, ali na vila foram obrigados pelos habitantes e pelos ursos a reconstruir o local. Então, entre os escombros, né, um dos habitantes acaba encontrando o capacete do Garmadon novamente. A gente não sabe o que aconteceu com o Mogra. Provavelmente ele foi desintegrado, mas o capacete não, o capacete está ali. Então, a Min decide devolver, né, o capacete para o Garmadon. Só que quando ela entra na casa dela, ela só encontra um bilhete escrito: adeus. Fique com o capacete se o encontrar. E aí, a Min coloca o capacete na cabeça e diz: ele estará aqui para quando você retornar. Então, a cena mostra, né, o Garmadon do lado de fora da vila, saindo da floresta, com o chapéu do Wu na cabeça e um sorriso no rosto. Gente, e assim se encerra a história da saga do Garmadon dos quadrinhos. Eu gostei bastante. A gente tá vendo que, beleza, ele continua mal, mas ele tá num caminho pra redenção. Ele tá tentando mudar, tá tentando ser uma pessoa melhor. E é isso que importa, né, no final das contas. Mas vamos falar um pouco sobre a trivia. Essa é a primeira aparição do Garmadon nos dias atuais, após os eventos de A Marcha Oni, né? Ironicamente, o último capítulo dessa história se chama Começos, e ele faz um paralelo com o título do último episódio da temporada 10, que é Finais. Essa saga foi produzida pela Skybound Entertainment, que é conhecida pelas HQs de The Walking Dead e Invencível. O design do Garmadon nas capas é bem similar ao visual do personagem em Lego Ninjago, o filme, mais especificamente quando o Garmadon está na selva, né? E quando questionado por que o cabelo do Garmadon está branco nessa saga, o Trivong respondeu, abre aspas, parecia natural para mim que o cabelo dele fosse branco porque suas sobrancelhas são brancas. Eu sei que ele tinha cabelo preto antes, mas, por algum motivo, eu sinto que o Garmadon moderno teria cabelos brancos e presumi que era o que as outras pessoas pensavam também. Não percebi que seria um choque, mas estou feliz que tenha sido muito bem recebido até agora. Fecha aspas. No dia 24 de agosto de 2022, a Lego lançou 3 capas ilustradas por Takeshi Miyazawa, para serem escolhidas, né, pelos fãs através do Lego Ideas. Inclusive, essa capa especial, né, de edição limitada está disponível apenas nas lojas online da Skybound e da Lego. A capa da edição especial, né, ela foi lançada nas lojas online da Lego no dia 26 de janeiro de 2023, com compras limitadas a uma edição por domicílio. Obviamente, né, para evitar que uma pessoa comprasse tipo 50 edições e revendesse mais caro na internet. Essa saga é confirmada como canônica por diversas fontes, embora a série de TV não mencione seus eventos, né? Por quê? Se você... Pronto, agora vai um aviso, gente. Se você está maratonando a minha playlist de Ninjago das minhas reviews em ordem cronológica, esse vídeo vai estar saindo, né, após o último episódio da temporada 10 e o primeiro episódio e antes do primeiro episódio da temporada 11. Vai estar localizado aí na playlist, né? Porém, se você não quer spoilers, estiver assistindo assim, saia desse vídeo agora e volte mais tarde, porque vai conter spoilers da temporada 15, ok? Eu vou dar um tempinho. Já foi? Então, galera, como vocês sabem, no final do episódio 19 de Crystallize, o Garmadon apareceu novamente, né? E foi revelado como o colega de quarto do Vini, colega de apartamento, né? E pra quem tá acompanhando os vídeos no lançamento, tá vendo que esse vídeo tá saindo durante as minhas reviews da temporada 15, embora a saga se passe antes da temporada 15, cronologicamente, né? Eu resolvi trazer esse vídeo aqui nesse momento, justamente porque seria legal ver o que é que aconteceu com o Garmadon e como ele mudou, né? O que aconteceu após a Marcha Oni e antes de Crystallize. Mas enfim, a saga é canônica, porém, na série, né,
ou seja, na temporada 15, nenhum dos eventos dessa saga é mencionado. Ou seja, a gente não tem citação do Mogra, nem da Vila das Duas Luas, tá bom? Mas isso provavelmente se deve ao fato porque essa saga só foi planejada depois que o roteiro da temporada 15 foi completamente escrito. Então eles terminaram de escrever a temporada 15, aí a Lego começou a pensar, não, vamos escrever uma saga contando o que aconteceu com Garmadon antes. E foi por isso. Fora que, quando o Trivong estava planejando a primeira edição, né, ele acidentalmente recebeu um e-mail sobre como o Garmadon deveria ter apenas 2 braços ao invés de 4, até que, obviamente, estivesse pronto para entrar no modo de batalha, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Ficou um pouco longo, né? 40 minutos, mas espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Comentem o que vocês acharam aí embaixo. Em breve eu vou trazer mais vídeos de resumos de Ninjago em questão de livros, porque nós temos 4 livros que contam o passado do Wu e do Garmadon. E esses livros, né, se passam cronologicamente, beleza, antes, né, da série, porém, o momento ideal para ler ou ver, né, história desses livros é após a temporada 11 e antes da temporada 12. Então, em breve, eu estarei trazendo para vocês o resumo desses livros, tá bom? Muito provavelmente depois que a cobertura de Crystallize terminar no canal. Mas é isso. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! Ninjas nunca desistem. Tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every